Segunda metade do século XVII, quando os julgamentos das bruxas chegaram seu clímax na Suécia, a crença nos poderes intervencionistas do diabo tornou-se não apenas uma grande preocupação das classes educadas, mas também parece ter exercitado consideravelmente as mentes da população em geral. Analfabetos, bem como alfabetizados. É evidente, no entanto, que diferentes grupos na sociedade mantinham opiniões diferentes quanto à natureza e às consequências de lidar com o diabo. Tanto a Igreja Luterana quanto as autoridades seculares sustentaram Satanás como a fonte de todo o mal e usou a figura e o medo de Satanás como um meio de disciplinar e controlar a população. Ter qualquer tipo de relacionamento como ele cometeria não apenas os mais graves pecados pessoais, mas também seria cúmplice em seu plano mestre para minar a sociedade cristã. No entanto, como no século XIX, os colecionadores de folclore descobriram que o diabo nem sempre foi considerado um ser assustador e perigoso, figura perigosa. Ele ocupava uma posição ambivalente nas crenças populares e era até mesmo considerado por alguns como um amigo e ajudante confiável. Este contrastavam das relações satânicas também é revelada nos registros do século XVIII, processos suecos contra os acusados de fazer pactos com o diabo. Como estes julgamentos mostram, especialmente para os homens, que o diabo forneceu uma estratégia para melhorar a posição de alguém na vida e não necessariamente às custas da sociedade. Estes julgamentos do pacto do diabo também destacam as diferentes concepções de mulheres e relacionamentos satânicos masculinos, e a maneira como essa ferramenta fundamental do iluminismo, a crescente alfabetização, permitiu que uma parcela mais ampla da sociedade envolver-se com Satanás, em vez de rejeitá-lo. A ideia do pacto do diabo. O conceito do pacto foi um tema proeminente no início da Era Moderna da Europa. No centro do debate estava a ideia de que bruxas e praticantes de magia de todos os tipos ganharam seus poderes vendendo suas almas ao diabo. De acordo com doutrinas eruditas, nenhum ser humano poderia possuir quaisquer poderes sobrenaturais ou conhecimento oculto. Só Deus poderia realizar milagres. Mas o conhecimento excessivo do diabo sobre o mundo e as propriedades ocultas da natureza permitiram-lhe fazer coisas extraordinárias que parecia milagroso. Somente fazendo um pacto com o diabo, as bruxas e mágicos poderiam aproveitar os poderes sobrenaturais que ele possuía e assim realizar quaisquer feitiços e adivinhações nocivos ou benignos que eles desejavam.
relação à bruxaria, o pacto do diabo também era considerado uma pré-condição para a participação nesses sábados diabólicos, orgiásticos e pervertidos, detalhes escabrosos que exercitaram as mentes de muitos teólogos. No entanto, as origens das características do pacto satânico arquetípico não são totalmente claras. Existem paralelos óbvios com as alianças que Deus fez com figuras do Antigo Testamento, como Noé, Abraão e Davi. Outros análogos, pois o pacto demoníaco também existia na sociedade medieval, como o feudal sistema de pactos feitos entre vassalos e seus senhores, e o comum prática de dedicar crianças a Deus ou aos santos. Estas também podem ter servido para normalizar a possibilidade e a praticabilidade de entrar em fidelidade a Satanás. Mas o pacto propriamente dito pode ser encontrado muito antes, em uma história atribuída ao século IV, que conta como São Basílio salvou a alma de um servo que buscou a ajuda de Satanás para se casar com a filha de seu mestre. Longe mais influente, no entanto, foi a lenda relativa ao século VI clérigo, Teófilo da Sicília. Tendo sido demitido de seu posto, Teófilo disse que ele fez um pacto escrito com o diabo, no qual ele renunciou à fidelidade a Cristo e à Virgem Maria. A lenda foi amplamente disseminada no norte da Europa pré-reforma, particularmente através da meio de peças milagrosas. Durante os séculos XIV e XV, estavam aumentando as preocupações sobre a prática da magia demoníaca. Para emprestar a frase de Richard Kiekhaefer, existia um submundo clerical de rituais macabros que tentaram invocar anjos, espíritos e demônios para fins próprios. As instruções para tais adjurações deveriam ser encontradas em uma variedade de grimórios e pergaminhos secretamente circulados. Embora haja pouco evidências de que esses magos medievais realmente fizeram acordos formais como o diabo, seu desejo de se comunicar e explorar demônios, e sua confiança em textos escritos, sem dúvida, levou a crescentes suspeitas em alguns trimestres em que os pactos estavam sendo elaborados. Esta era uma noção em desenvolvimento que deu sua própria contribuição para o aumento das perseguições às bruxas. A partir do final do século XVI, o mais conhecido e modelo influente para fazer um pacto com o diabo foi a lenda do Dr. Fausto. Georg Faust foi um astrólogo, alquimista e mágico que também lecionou sobre os clássicos em vários estabelecimentos de ensino na Alemanha durante as décadas de 1520 e 1530. Ele alcançou considerável notoriedade em seu próprio país e, aparentemente, uma vez admitiu a um frade franciscano que havia assinado um pacto com Satanás em seu próprio sangue. Acredita-se que Fausto morreu no início de 1540. Mas graças ao desenvolvimento e à difusão da imprensa, ao longo dos séculos seguintes, a lenda de Fausto espalhou-se pela Europa.
A história foi impressa pela primeira vez em uma versão barata, livro popular, livro de bolso, de Johann Spies de Frankfurt, em 1587, e o primeiro de muitos holandeses, e as edições em inglês apareceram logo depois. Era o conteúdo das edições em inglês chapbooks que formaram a base da famosa peça de Christopher Marlowe, Doutor Fausto, escrito pouco antes de sua morte prematura, em 1593. Os folhetos contam como Fausto conjurou um dos asseclas de Satanás, Mefistófeles, e escreveu um contrato de sangue com Satanás que estipulava que este último cumpriria todos os desejos de Fausto por um período de 24 anos. Satanás era tão bom quanto sua palavra, e quando o pacto expirou, ele veio à terra e rasgou Fausto em pedaços. Embora concebido como um conto de advertência divertido, 24 anos de realização dos desejos devem ter parecido uma proposta um tanto atraente para alguns leitores. Durante o final do século XVII, François-Henri de Montmorency, 1628-95, Duque de Luxemburgo, também atraiu uma notoriedade semelhante por conluio diabólico. Os sucessos militares do exército francês sob seu comando durante a Guerra da Grande Aliança, particularmente a pesada derrota dos ingleses em Namur, em 1692. Gerou algumas publicações na década de 1690, alegando ter feito um pacto com Satanás. No início do século XVIII, várias edições de um popular livro alemão fabricaram um detalhado relato de como Montmorency assinou um pacto com o diabo em 1659. O livro de bolso que se afirma ter sido traduzido do francês em 1702 e listado as 28 exigências do contrato satânico, incluindo a rejeição de uma acusação de assassinato feita contra Montmorency. Assim como com Fausto, os chapbooks misturavam fatos e fantasias. Uma edição afirmava que Montmorency fez o pacto enquanto estava na Bastilha, por exemplo. Montmorency tinha de fato passado alguns meses na Bastilha em 1679 e 80, depois de ter sido implicado numa notório escândalo de envenenamento aristocrático. Daí a referência ao assassinato acusações, mas na década errada. A influência de Montmorency à lenda é evidente pelo fato de uma cópia da história ter sido encontrada entre os pertences de um homem julgado perante a justiça sueca. Revisões de justiça ou do conselho acusado de fazer um pacto com o diabo em 1776. Um dos aspectos intrigantes da disseminação dessas lendas.
Na Suécia, há poucas evidências de que tenha havido qualquer comércio, versões em língua sueca, dos chapbooks acima, mencionados durante o período. O primeiro livro de bolso de Fausto na coleção da Biblioteca Nacional da Suécia é datado de 1813. Parece que a lenda de Fausto encontrou seu caminho para a tradição oral sueca, em grande parte a partir da literatura alemã. Em particular através do canal de soldados suecos que lutaram em terras alemãs. O livro de Luxemburgo, citado no julgamento de 1776, acima mencionado, também foi quase certamente uma edição de livro alemão. Enquanto um jovem foi processado por tentar fazer um pacto, confessou ter usado o livro. Entre 1680 e 1789, os registros do Conselho do Rei Sueco, a mais alta instância jurídica do país na época, documentaram pelo menos 29 casos de pacto com o diabo. Este órgão, que em 1779 se tornaria o Supremo Tribunal da Suécia, atuava como tribunal de recursos, com poder para conceder indultos a condenados à pena capital. O pacto demoníaco era considerado o mais grave dos crimes, punível com a morte. Visto como a pior das blasfêmias, representava a quebra da aliança feita com Deus no batismo. Nos registros legais, era descrito como crime laesae majestatis divinae, crime contra a majestade divina. Para entender a gravidade atribuída à blasfêmia nesse período, é preciso considerar dois desenvolvimentos interligados da segunda metade do século XVII. Os esforços do Estado para ampliar seu controle e disciplina sobre a mentalidade e as atividades da população, e a consolidação da unidade religiosa, segundo os princípios luteranos. Isso se reflete na natureza e quantidade de leis aprovadas na época. Curiosamente, o número de casos de pacto com o diabo levados ao Conselho do Rei manteve-se constante ao longo do período. 14 julgamentos entre 1680 e 1740 e 15 entre 1741 e 1789. Embora esses números sugiram uma crença popular estável no poder do diabo durante o século XVIII, a análise dos processos revela uma mudança significativa na interpretação judicial desse suposto crime. O iluminismo trouxe consigo uma diminuição geral da crença na intervenção sobrenatural em assuntos terrenos e, consequentemente, o diabo perdeu muito de seu poder e ameaça no pensamento intelectual. Na primeira metade do período estudado, as autoridades seculares e eclesiásticas se esforçavam para verificar se o acusado realmente obtivera algum benefício do diabo. Já a partir de meados do século XVIII, as tentativas de pacto demoníaco passaram a ser frequentemente rotuladas como imaginações tolas. A blasfêmia do pacto satânico começou a ser explicada mais em termos médicos do que religiosos. Comportamentos antes demonizados foram cada vez mais patologizados. Os que tentavam um pacto demoníaco passaram a ser vistos como ignorantes, supersticiosos, mentalmente doentes ou uma combinação dos três. Um exemplo dessa mudança de perspectiva ocorreu já em 1727, quando um menino chamado Erik Algren foi punido por sua credulidade, e não por más intenções, ao tentar um pacto com o diabo. Como castigo, foi forçado a usar em público uma placa na cabeça, declarando o que havia feito. Bom, galera, o que vocês acharam? Me conte aqui nos comentários. Não se esqueça de inscrever-se no canal para mais vídeos assim.